Muito boa tarde para você, graça e paz por parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, bem cedinho pela manhã, eu estava vendo alguns vídeos, no TikTok. E aí apareceu um vídeo de um rapaz que ele dizia o que acontecia quando ele frequentava um bar que era para casais. E ele foi sozinho e aí ele canta uma música sertaneja. Mas no geral, o rapaz em si me chamou a atenção, O quanto os gestos, o modo dele, é como se ele fosse alheio a si mesmo. E aí, quando eu vi aquele vídeo, eu ficava observando, não necessariamente o que ele estava cantando, mas observando a postura dele. E aí, então, naquele momento, o Senhor suscitou no meu coração 3 perguntas, Eu me fiz 3 perguntas, o Senhor me deu essa emoção. Primeira pergunta: quem eu e você precisamos ser ou temos sido para agradar a outros, para caber em certos grupinhos, para poder fazer parte de certos grupinhos? E a pergunta número 2: quem de fato eu sou? Quem realmente sou eu? E a pergunta número 3: quem verdadeiramente Deus quer e me fez para ser? E aí agora eu explico para vocês. Muitas vezes no mundo de hoje, principalmente a juventude, a adolescência em si, essa fase da juventude em que diz: menino, não faça isso porque você não é criança, ou então não faça isso porque você não é um adulto. Eu sou o que então? Um ser humano em formação. Mas aí a juventude de hoje, ela precisa de coisas grandiosas, ela precisa ser parte integrante, e isso faz parte da nossa natureza. Mas se você observar bem, quantas vezes, às vezes, você está em meio à multidão, você abre mão de muitas coisas que são próprias de você e incorpora, adere a outras que não fazem parte de nós, apenas para caber em determinado grupo, apenas para se sentir parte. Se realmente a gente foi aceito ou não, aí já é uma outra história. Mas para se sentir parte, para momentaneamente ser acolhido, a gente muitas vezes finge ser aquilo que verdadeiramente não somos. E em um exemplo muito claro disso, você vai para um determinado grupo e vai numa festa e bebe, e é aquela euforia e faz um monte de coisa e tem experiências novas para algumas coisas que não são próprias dos valores dos quais te ensinaram, que podem ou não ser os valores que você adotará para a sua vida. Mas você faz porque todo mundo estava fazendo, e se eu não fizer, eu não vou ser parte daquele grupo. Mas aí quando volta para casa, o vazio bate. Quando volta para casa, não tem companhia, não tem paz interior, não tem alegria, tem apenas um vazio. Um vazio de lá fora ser aquilo que as pessoas pensam que eu sou, porque eu me comporto assim, e dentro de casa tirar a máscara e ser uma pessoa que se sente sozinha, uma pessoa que se sente abandonada, uma pessoa que se sente excluída. E aí, respondendo a terceira pergunta: quem verdadeiramente e para que verdadeiramente o Senhor nos criou para que sejamos? A Sagrada Escritura diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Estamos aqui de passagem. Tudo que temos hoje é um empréstimo que o Senhor nos concedeu. A sua família, o seu trabalho, aquilo que você conquistou até hoje é um empréstimo. Na hora que você partir, vai permanecer tudo sobre a terra. Eu e você iremos, mas tudo que você tiver conquistado vai permanecer sobre a terra. Em relação às pessoas, algumas muito queridas que a gente fala, partiram antes de nós. No último domingo, o padre dizia isso na homilia. As pessoas apegadas, nada é nosso, tudo é um empréstimo. E tudo vai passar. E aí, na liturgia de hoje, a primeira leitura ela é tirada da carta aos Gálatas e nos diz exatamente assim: asseguro-vos, irmãos, que o evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. Certamente ouviste falar como outrora eu vivia no judaísmo, com que excesso perseguia a igreja de Deus e a assolava.
Avantajava-me no judaísmo e de muitos dos meus companheiros de idade e nação, extremamente zelosos das tradições de meu país. Mas quando aprouve aquele que me reservou desde o seio de minha mãe e me chamou pela sua graça, para revelar seu Filho em minha pessoa, a fim de que eu me tornasse conhecido entre os gentios, imediatamente, sem consultar a ninguém, sem ir a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim, parti para a Arábia. De lá regressei a Damasco. 3 anos depois, subi a Jerusalém para conhecer Cefas, e fiquei com ele 15 dias. Dos outros apóstolos não vi mais nenhum, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Isto vos escrevo. Deus me é testemunha. Não o estou inventando. Em seguida, fui para regiões da Síria e da Cilícia. Eu era ainda pessoalmente desconhecido das comunidades cristãs da Judeia. Tinham apenas ouvido dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora combatia. E glorificavam a Deus por minha causa. Por minha causa, pela graça do próprio Deus. Não é sobre a grandeza do eu. Não é sobre mim. E Paulo não está dizendo sobre ele. As pessoas ouviram dizer de um grande homem que pregava. Mas esse homem que pregava era um homem que outrora era aquilo que não foi criado para ser. Ele era um perseguidor de cristãos. Ele era um homem que confiava nas suas próprias forças. Ele era um homem que se vangloriava de títulos, de conhecimento, de poder e perseguia cristãos. Uma vez tendo encontrado Cristo, ele volta a ser aquilo que Deus o chamou para ser. E Deus foi glorificado por meio do seu testemunho. Porque ele era o melhor? Não. Houve um tempo que ele era exatamente aquilo que ele não foi chamado para ser. Mas uma vez tendo encontrado Cristo, dado abertura de coração, se rendido a ele, a glória de Deus foi manifestada e muitos creram nele. Nas várias cartas que Paulo nos deixa na Sagrada Escritura, a gente vai vendo a força do testemunho. A gente vai vendo como é voltar a ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Eu não sei o que você tem sido, meu irmão. Eu não sei, nessas 3 perguntas feitas, qual é a resposta que você deu. Mas seja qual for, se Paulo, que perseguia cristãos, ele refez o caminho de volta pela misericórdia de Deus, eu e você somos chamados a fazer o mesmo. E hoje, o que a gente precisa encontrar é exatamente aquilo que Deus nos criou para ser. São Pedro Proveta, ele diz uma frase que é muito interessante. Ele diz: deixe que os outros sejam como quiserem, quanto a tu, sejas aquilo que Deus quer que seja. Não é sobre a opinião dos outros. Porque vão me chamar de rato de igreja, beato de igreja, sei lá como se chama. Porque é fanatismo religioso. Quanto aos outros, não sei. Mas quanto à minha fé, que ela seja o suficiente para conduzir o meu caminho e me manter fiel no caminho estreito que conduz à salvação, não desviando nem para a direita e nem para a esquerda. Porque aquilo que eu e você queremos, aquilo que a nossa alma seja, ela não está nesse mundo. E jamais poderá ser preenchido com as glórias desse tempo presente. E não estou dizendo por dizer, se assim o fosse, tanta gente que aparentemente tem tudo que o dinheiro pode comprar, não teria uma vida infeliz e miserável. Mas os cristãos também são perseguidos e muitos até morrem. Exatamente. E é na loucura da cruz, é na loucura do martírio, é na loucura de seguir o Senhor que eles encontraram a verdadeira felicidade. E foi ali que a alma foi completa. Ainda que o mundo tentasse diariamente combater, ainda que as perseguições fossem muitas, eles seguiram adiante e com felicidade. E a prova disso é que mesmo depois da morte, o testemunho deles permanece vivo. Porque o anúncio pregado com o testemunho deles foi o anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E por mais que pareça que a igreja está por desaparecer, como muitos assim o dizem, ou muitos pensam, a igreja de Jesus permanece viva. O Senhor permanece vivo. E aqueles que confiam nele sofrerão tribulações nesse mundo, como o próprio Cristo sofreu. Mas ao final alcançarão a vida. No dia final, no juízo, vão ouvir: vinde, benditos de meu Pai. Que Deus abençoe.